Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o Dr. Sidney Stray, ele que é referência em neuromodulação. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, obrigada pela presença. Você que veio diretamente mesmo de Porto Alegre, estou muito feliz mesmo em receber você. Obrigado, Estela. É um prazer enorme estar aqui. Realmente cheguei agora do aeroporto, né? E honrado por estar aqui, receber esse convite, estar aqui com você para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, muito desconhecido na área médica, inclusive, e também pela população em geral. Super importante e que certamente vai mudar a visão de muita gente e dos médicos, como você mesmo falou. E aí, antes de saber sobre neuromodulação, quero entender um pouquinho da sua história, por que você chegou a esse tema na sua vida, né? Como nasceu o desejo de ser médico na sua vida? Bom, Estela, na verdade, assim, geralmente as pessoas que vão para medicina, os colegas que fazem curso de medicina, eles têm um desejo desde a infância e os seus pais são da área, alguma coisa assim. O meu foi um pouquinho diferente. O meu desejo da medicina veio de um desejo de física. Eu fiz cursos de engenharia antes, não cheguei a me formar em engenharia mecânica. Depois eu fui para física e também não cheguei a me formar em física, e eu achava que as forças que atuam no organismo poderiam ter resultados diferentes aplicando a física. E então eu vim da física para a medicina. Eu até mesmo antes de ir para a engenharia, eu fiz cursos relacionados à física, como brevet, pilotava avião já com 17 anos. Então Nossa! sempre gostei muito disso e dava aula de física para vários alunos de várias escolas, vários colégios. E então foi da física que surgiu uma vontade de o que acontece no organismo em relação às forças que atuam no corpo. Foi aí que veio a vontade de fazer medicina. Fui fazer vestibular, só com conhecimento de física, química e matemática, que eu dava aula sobre isso. Entrei, e aí depois eu queria mais a questão da pesquisa. Uhum. E comecei a me encantar com o que eu via em tratar as pessoas mesmo. Então aí realmente consolidou o desejo, veio daí. Veio Muito bem diferente a sua diferente. trajetória. Geralmente é o que você falou no início dessa entrevista. Geralmente é um desejo já da infância, né? Ou um estímulo da família. Na verdade, eu não tenho nenhuma referência na família da saúde. Os meus pais, naquela época, imagina, eu me formei há 32 anos, vai fazer 32 anos, não tinha um Google para a gente se informar. Uhum, Então, eu não tinha nenhuma referência mesmo de conhecimentos de como me projetar nessas áreas. Então, eu fui pelo que eu gostava muito de uhum. física e direcionei para isso. Depois é que eu pensei em algo nesse sentido. E quando eu entrei na medicina, eu comecei a ver muita física aplicada na medicina. E isso foi um pouquinho diferente. E foi aí que as coisas foram acontecendo, onde chegamos aí, com o tempo, né, na neuromodulação. É uma mente muito inquieta, né, doutor? Um Posso pouquinho, dizer que é um pouquinho um inquieta. pouquinho. E dentre tantas especialidades da medicina, você pensou em fazer cardiologia, ali um pouco a sua história, Devido à física. devido à O física. coração é uma bomba, né? Então a gente Uhum, estuda aquilo. Eu me lembro que na época que eu fiz todos os estágios para direcionando para cardiologia, uhum, alguns colegas meus que não tinham uma facilidade, eu ajudava explicando todo o processo, como é que funcionava. Então, eletrocardiograma também, tudo é física, na verdade, né? Então, isso realmente eu era apaixonado, uhum. associando aqueles conhecimentos que eu trazia dentro da medicina. Então, realmente estava direcionado para cardiologia. Fiz todos os estágios. No último semestre do curso, eu estava fazendo estágio de cardiologia, participando de congresso de cardiologia, claro, assistindo, obviamente, né? Ah, e de repente, perto da formatura, uns 3 meses antes, eu me questionei. Não é só isso que eu gosto. Eu gosto de tudo dentro da medicina, assim, de tudo entre aspas, né, relacionado ao paciente. Eu gostava da endocrinologia, eu gostava da nefrologia, eu gostava da traumatologia. Então eu Uhum. não podia ficar só na cardiologia. Seria muito técnico para você. Não seria, digamos assim, muito focado em uma parte do corpo humano apenas. Certo. E eu gostava das outras partes também. Uhum, uhum, Então, aquela medicina que eu enxergava que cada parte é separada em partes, né? uhum. Eu Não fazia achava sentido. hum, fazia e não fazia ao mesmo tempo.
eu achava que tinha algo mais que unificaria esses processos, todos esses processos, né? Aí eu escolhi fazer a prova para residência em médico de família, medicina de família e comunidade, né? Naquela época assim que chamava medicina comunitária. E eu lembro também que meus colegas que estavam pensando, e inclusive meus preceptores, professores, que estavam direcionados para cardiologia, vieram conversar, o que é isso, né? Porque ninguém sabia muito bem o que era isso na época também. O que fazia, né? O que um médico geral comunitário poderia fazer dentro de um posto de saúde? E eu lembro que eu conversava com eles e dizia o seguinte, mais ou menos assim: olha, se eu fizer a medicina que eu pretendo fazer, lá no posto de saúde, quando o paciente precisar internar, vai ter um lugarzinho para ele aqui. Porque naquela época, pasme, era superlotados os hospitais. Aquela época, naquela época. qual época, doutor? 30 anos atrás, quando eu me formei. Certo. Ou seja, continua lotado, né? Então, assim, tem algo aí que precisa ser feito. Algum gargalo aí pra gente algo que entender. precisa ser feito. E eu acho que a neuromodulação se encaixa muito bem para diminuir esse processo todo. Então isso já era o que eu vi, que eu previa, não sei, mas que eu sentia que havia essa necessidade desde antes de me formar, de algo que possa mudar isso. Doutor Sidney, o que te impactou ali naqueles atendimentos 30 anos atrás, num posto de saúde superlotado? O que você enxergou como oportunidade e necessidade daquelas pessoas? Bom, me formei, passei na residência, 3 anos de residência, e fui trabalhar num posto de saúde. Foi extremamente decepcionante, na verdade. Aquilo que eu pensava que iria acontecer não estava acontecendo, porque a maioria dos pacientes chegava até mim, já estavam em algum acompanhamento, vinham mais para trocar receitas. Então eu trocava receita para alguém que precisava dormir, um benzodiazepínico, e eles não queriam saber de melhorar isso, eles queriam continuar recebendo essa receita. Ou que tinha uma dor lombar, já investigando com algum especialista, vinham para trocar receita, ou para pedir um novo exame para ver como é que estava, e assim por diante. Então, eu acabei frustrado por não conseguir fazer medicina, literalmente, né? Eu me sentia uma pessoa que estava ali para trocar receitas, um anti-inflamatório, ou renovar uma receita. Prescrição de paliativos. Sempre, ou seja, aquele sentimento de fazer algo por alguém não estava acontecendo, a ponto de eu até pensar em medicina. Para mim não é realmente o que eu preciso, que eu quero. Eu não quero isso para mim com medicina. Aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para mudar isso, né? E comecei a pensar também que curso eu poderia fazer para melhorar isso. Há 30 anos atrás, no posto de saúde, vinha muitas pessoas também pedir atestado para entrar numa empresa. E naquela época a gente avaliava o paciente, tá tudo bem, examinava. E eu me questionei, será que eu estou fazendo isso corretamente? Será que é tudo que eu preciso fazer, é isso? Bom, aí foi a primeira especialidade que eu resolvi fazer, medicina do trabalho, para entender o processo, que é muito diferente disso. Ou seja, a gente tem que conhecer a empresa, conhecer o local de trabalho, conhecer aquilo que aquele trabalho pode provocar naquele ser humano, e também, obviamente, como o ser humano chega nesse trabalho, como ele se relaciona na sua vida diária, para saber se ele vai ter algum impacto na saúde dele. Eu me tornei depois perito judicial, avaliando essas questões. Então esse foi o primeiro processo. Mas isso não resolvia o problema do atendimento das pessoas. Eu continuava renovando receita, encaminhando para um especialista. Como médico do trabalho, você continuou na mesma função? No fim Não, das contas. o médico do trabalho me abriu a visão de como eu deveria atuar diferente nesse aspecto. Sim. Mas aquele de tratar o paciente não tinha mudado nada. Isso. Né? Então aí eu pensei em homeopatia e acupuntura. Eu achava, apesar de naquela época não ter tido nenhuma informação na minha formação de médico sobre esses dois temas, eu acreditava que isso poderia ser diferente. Então, primeiro fiz homeopatia, realmente é bem interessante, só que é uma consulta às vezes de 1h30, 2 horas. É impraticável num posto de saúde onde tem que atender uma demanda, as consultas são de curto tempo para atender todo mundo, não tem como a gente dar o tempo necessário. Então isso também acabou impactando. Opa,
não é por aqui o caminho, apesar de eu gostar muito de ter feito a homeopatia, mas para aplicar no posto de saúde não ia funcionar. Pensei na acupuntura, me formei, medicina do trabalho, medicina em homeopatia, acupuntura. Fantástico, a gente começou a ter conhecimentos sobre a medicina tradicional chinesa, mas também não deram uma consulta que poderia ser feita de uma forma rápida e eficaz. É eficaz, mas é demorado. A longo prazo. É demorado. A consulta é demorada, você precisa colocar as agulhas, esperar um certo tempo. Só que lá fora, num posto de saúde, a fila continua aumentando. A gente não consegue resolver. Então, da cardiologia, né, foi para a medicina do trabalho geral comunitária para atender tudo. Só que veio a frustração de eu não conseguir fazer o trabalho que eu estava, digamos assim, com a minha proposição de fazer. Seu propósito. Meu propósito de fazer. Então essas foram as condições que me levaram a fazer outras especialidades. Mas sempre em busca de sanar a dor das pessoas. De ser resolutivo. E não simplesmente trocar uma receita, renovar uma receita, encaminhar para um colega que ele talvez tenha resolutividade lá na frente, um especialista, digamos assim. Eu não me sentia resolutivo. Em que momento você descobriu a neuromodulação? Bom, é um caminho também bem interessante, porque a gente tem alguns médicos, né? Eu pelo menos, acredito que os colegas que se formam em medicina também, que são, digamos, referência para nós, né? Que a partir daquilo a gente consegue ver diferente e talvez, poxa, isso se encaixa melhor naquilo que eu penso, né? Dentro da acupuntura, do curso de acupuntura, eu conheci um médico que ele não fazia exatamente a medicina tradicional chinesa. Ele trabalhava em disfunções musculoesqueléticas. Isso me chamou bastante atenção. E esse médico, acho que eu posso citar o nome dele aqui, né? Por favor. Um médico fantástico, o Dr. Cláudio Couto, lá de Porto Alegre. Tá? E ele começou a mostrar coisas diferentes. E eu, claro, me aproximei para conhecer esses métodos, né? De repente, ele fez cursos em Porto Alegre sobre esta metodologia e eu, claro, participava da maioria dos cursos que ele poderia fazer. Né? E dentro dos congressos da acupuntura, eu conheci também o Dr. Augusto Cravichinchim, de Santa Catarina, de Florianópolis. E ele fazia alguns cursos que a gente chama assim, de pré-congresso ou workshops, né, no congresso, sobre manipulações. E aquilo me despertou, conhecer aquilo. Porque eu comecei a entender que existiam perpetuadores de dor no corpo. E aí, associado ao conhecimento de física, eu comecei a imaginar como isso acontecia no corpo. Por que tinha esses pontos de perpetuadores de dor? E aí, aquilo que eu tinha aprendido com o Dr. Cláudio Couto, mas aquilo que o Dr. Cravichinchim trouxe, e a física que eu conhecia, as forças, eu comecei a notar que os corpos das pessoas que se queixavam de dor, eles tinham uma alteração de postura. Então, uma dor, por exemplo, no ombro, a pessoa se posicionava diferente. Só que eu comecei a entender também que aquela dor no ombro não era exatamente o local onde foi a causa inicial daquele processo. Ali estava em disfunção, é verdade. Se tratar ali com medicina, com acupuntura, neurofuncional, que o Dr. Cláudio Couto, esse é o nome que ele trabalhava, você vai melhorar. Qual foi o diferencial? É que, na verdade, eu comecei a perceber que aqui seria uma consequência e não a causa. Então eu comecei a procurar processos que poderiam identificar o início do processo. E como um exemplo bem fácil que eu dou para meus alunos e também explico para as pessoas, algo bem básico, um entorse de tornozelo, por exemplo. O que acontece no entorse de tornozelo? A maioria das pessoas não procura o médico. Por quê? Fica alguns dias com a dor, com o pé inchado, não consegue colocar o pé no chão inicialmente, se o entorse for grave. Faz um gelo ali. Exato, repouso, né? Às vezes é tão grave que pode haver até uma fratura, ruptura de ligamentos da região, mas a maioria das vezes não é tão grave assim, mas provoca uma instabilidade na região. E ao provocar essa instabilidade, depois que a pessoa começa a botar o pé no chão, já sem dor, ela não pisa mais igual. Já mudou os arcos plantares, então a distribuição
de peso é diferente e começa o que chamamos de compensação muscular para deixar aquela articulação mais funcional possível. Mas esse mais funcional possível é menos funcional do que era antes do fato acontecer. Então começa no corpo a fazer compensações musculares e isso vai ascendendo até levar, depois de anos, a uma dor no ombro, uma dor na cervical, Uau. uma dor na coluna. Nervo ciático. Pois possivelmente Pega nervo muito. ciático também. Mas isso são vias, pode acontecer um problema inicial, por exemplo, uma má oclusão dentária levando a uma fascite plantar. Então, Um bruxismo. Aí entrou naquilo que eu imaginava, as forças atuando no corpo. Olha que Bruxismo, interessante. fibromialgia, síndrome do complexo regional, as doenças mais graves têm isso. Resumidamente, então, o que é a neuromodulação, doutor? Talvez eu não consiga resumir, mas vou tentar. Vamos tentar. Então, neuromodulação o nome fala assim, neuromodulação, é modular neurônios. Tá. Ou as vias dos neurônios. O que significa isso? O nosso córtex, vamos colocar assim, né? Ele funciona totalmente por estímulos. Então, nós dois estamos aqui agora, um olhando para o outro, né? Então, eu estou tendo do ambiente, que você está no meu ambiente, a informação visual de você, eu escuto a sua voz, a informação auditiva, né? A gente está conversando, então o meu cérebro interpreta o que você fala, é uma língua que eu conheço, é algo que faz sentido para mim, ele interpreta, isso é uma velocidade, não é a velocidade da luz, mas é rápido mesmo, Muito né? rápido. Muito rápido. E ele responde, então para responder eu tenho que mexer os músculos, então tudo é estímulos que o cérebro recebe, né? Auditivos, gustativos, visuais, tato. E se você quiser aprender uma habilidade, como tocar violão, por exemplo, você tem que estimular, você tem que treinar, na verdade, fazendo estímulos táteis, auditivos, visuais. E daqui a pouco você está tocando o violão muito bem. Então você treinou para isso. Então o cérebro, o córtex, respondeu a esses estímulos, modificando as redes neurais e adaptando as redes neurais para ficar cada vez mais fácil de fazer isso e você fazer com maior eficiência esse processo. Bom, isso é quando você está querendo uma habilidade. Acontece que a frase continua a mesma. O cérebro responde a estímulos. Se você tem uma disfunção como entorse do tornozelo, por exemplo, agora você tem uma disfunção que está mandando estímulo para o córtex. Então aquilo que antes funcionava de uma maneira está sendo estímulo chegando ao córtex diferente, menos funcional. Mas muda todo o resto, doutor? Veja bem, muda. Verdade? Nós temos 86 bilhões de neurônios. Aproximadamente, né? Não é um número exato. Esses 86 bilhões de neurônios, cada neurônio se conecta com outros 10 mil neurônios. Sim. E esses outros 10 mil neurônios conectados a esse um neurônio, outro mais 10 mil. Isso chega a um número de 10 trilhões de conexões. Então imagina se no meu tornozelo direito tiver uma disfunção, na região do córtex, do outro lado, né? Esquerdo. Onde está o tornozelo? Sempre cruzado, né? Isso, nesse caso assim. Recebe esse estímulo de uma disfunção. Então, toda essa rede neural está recebendo disfunção. Então, por isso que vai para todo o corpo. Por isso que você entra numa hipofunção. Por exemplo, nós para caminharmos bem, nós temos o cerebelo que coordena toda essa questão da propriocepção nossa e também afina os nossos movimentos. A célula de Purkinje que está dentro do cerebelo, ela pode fazer contato com até 200 mil neurônios. Então veja que um neurônio recebendo uma informação, quantos são impactados? Nossa. Então por isso é que o corpo caminha por uma hipofunção. Por isso que aos 50 é a idade do condor. Porque você tem uma disfunção na infância e aos 50 começa a sentir os processos acontecendo. Então a neuromodulação visa corrigir a disfunção e restabelecer as conexões novamente num processo agora de funcionalidade. É possível, doutor? Extremamente possível. De que maneira? É isso que nós fazemos. Quais são as técnicas, justamente? Tem várias técnicas aproveitando possíveis. o ensejo, né? Nós podemos fazer uma neuromodulação periférica, nós podemos fazer uma neuromodulação cortical, certo, que a gente chama de transcraniana. Nós podemos fazer uma neuromodulação na medula, que foi essa técnica que eu trouxe, né, que eu aperfeiçoei. Tem várias maneiras, tudo depende aonde você localiza, o médico localiza o local da disfunção. E é essa correlação que eu acabo ensinando nos cursos. Como é que por exemplo, uma enxaqueca, a gente consegue trabalhando talvez o membro inferior,
fazer ela desaparecer. Uhum. É aquela integração do corpo inteiro. E, infelizmente, a graduação na medicina, ela Desmembra. desmembra tudo isso. E, na verdade, tudo é conectado. Então, em que momento da sua trajetória profissional você decidiu criar um curso de pós-graduação para médicos Bom, em neuromodulação? Porque realmente é muito interessante e também fico me perguntando a quais especialidades a neuromodulação mais se aplica. bom, vamos por partes então. Sim, por Tá bom? favor, vamos desmembrar essa resposta. Quando eu tive esses insights, né, de unir aquilo que eu tinha aprendido na neurofuncional, com aquilo que eu tinha aprendido com as perpetuadores da dor, com as forças que atuam sobre o corpo, né? E essas forças passam por caminhos, trilhos miofaciais. Uhum. Tem até um livro sobre isso. Thomas Myers, um americano que trouxe essa descrição desses trilhos, desses caminhos, né? Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a procurar nos meus pacientes do posto de saúde o que poderia estar causando a dor dele. Vinha uma dor no ombro, eu começava a examinar o corpo todo e descobria, às vezes, alguma coisa na membro inferior. Olha. E ali, ajustando aquilo, desaparecia a dor no ombro. Então eu comecei a fazer essas conexões. Então é nesse momento, eu fiquei 10 anos fazendo isso, mais ou menos, no posto de saúde. Criando esses caminhos. Não criando, entendendo esses caminhos. Não criando, entendendo esses caminhos. Tá? Então, como é que surgiu? Surgiu daí. Bom, acontece que o município que eu trabalhava acabou me desligando, né, para trabalhar 17 anos lá, por questões que não vêm ao caso, né, porque eu era um médico que recebia bem, e com o que eu recebia, com a entrada de mais médicos, com valores menores, me tirando, podiam contratar mais outros médicos, e às vezes o importante é a quantidade. Claro, nada contra eles também, mas foi medido assim. Tá? Eu posso contratar 3 ou 1 a mais, então vem aqui. O que eu fiz? Eu comecei aí a ensinar aquilo que eu tinha aprendido. Então, o primeiro curso, eu recebi a informação dia 12 de novembro de 2018, que dia 12 de dezembro de 2018 eu não estaria mais naquele município, e eu não conseguiria repor o salário que eu tinha em outros lugares. Sim. Eu disse, vou criar meu curso. E dia 19 de janeiro de 2019, um mês depois, eu estava com o meu primeiro curso aqui em São Paulo. Uau, foi rápido. Né? Quando eu lancei o curso, em 4 horas e 17 minutos, as vagas se esgotaram. 4 horas e 17 minutos, as vagas se esgotaram. Que legal. E a partir daí foi um curso atrás do outro. Lançou na internet, Por quê? já anunciou. Porque os alunos que estavam vindo fazer o curso conseguiam executar a técnica. Os médicos que foram fazer o curso conseguiram executar a técnica. E isso foi passando de um médico para o outro. Que bacana. E quais foram os relatos dos seus primeiros alunos, doutor? Você se lembra? Lembro. Lembro. A coisa que mais me emocionava, e me emociona ainda, é os colegas que faziam há muitos anos, inclusive ortopedistas, hoje eu tenho neurologistas, hoje eu tenho neurocirurgiões, que são meus alunos, cirurgiões, anestesiologistas, médicos de família, é dizer que voltaram a se sentir médico. Porque conseguiram resolver aquelas questões que antes não resolviam. Ou seja, aquele médico que se sente como eu me sentia, né? Eu não consigo resolver as coisas, é o médico que está preparado para a mudança, a transformação com a neuromodulação. Aquele que está satisfeito como está, e está tudo bem, está certo, não tem nada de errado nisso. Se você está satisfeito com como você está atuando, com as suas respostas, com suas resolutividades, está tudo bem, você não precisa desse método. Agora, se você não sente que o seu paciente chega no teu consultório e não sai 90% melhor, talvez você precise de neuromodulação. É mais ou menos assim com os pacientes. O paciente chega com dor e sai praticamente sem. Genial. Se não sair sem. Então, fibromialgia hoje, quando chega no consultório, chega com dor e sai imediatamente, parece mágica, mas não é, é só conhecer aonde estão acontecendo as situações que levaram ela a se tornar fibromialgia. A gente consegue reverter esse processo. Claro, veja,
Eu tô falando de neuromodulação. Então não é Certo. uma sessão só. Uhum. Uma sessão para você sentir quanto vai melhorar o teu Aquela- paciente. Depois tem que continuar fazendo por quê? Porque você tem que mudar a neuroplasticidade que gerou. Então, ó, você tem que Sim. dar nova informação. Sim. A formação da funcionalidade. A neuromodulação, ela serve majoritariamente para a dor? Veja, eu aprendi, e todos os médicos aprenderam, a tratar a dor na faculdade. Uhum. A dor é uma consequência Sim. de algo que não está funcionante, Em equilíbrio ali no corpo. ou em disfunção ou equilíbrio. Então, se a dor é uma consequência, nós temos que mudar o foco. Então, o paciente chega com uma dor aqui, Uhum. o que eu aprendi na faculdade? Olhar para cá. Tá. Eu devo olhar, é verdade, eu tenho que olhar para cá. Uhum. Mas eu não posso ficar preso aqui. Uhum. Então, se eu sei que a dor é uma consequência, eu vou procurar o local de origem que não está doendo, que levou a essa instabilidade. Eu tratando esse local, a dor aqui desaparece, sem tocar aqui, na maioria das vezes. E as questões emocionais, doutor, onde entram aí na neuromodulação? Vamos lá. Então, se você tem uma dor crônica, o que acontece quando você tem uma dor crônica? Você tem algum lugar que está provocando um estímulo nociceptivo, a dor, e esse local se comunica via sensitiva com uma região do nosso encéfalo chamado tálamo. Uhum. E do tálamo vai essa informação que o tálamo direciona para onde correlaciona ao lugar de origem, né? Então, nesse local que o tálamo está mandando uma informação, ele manda numa determinada frequência. E a frequência do tálamo é de 4 a 8 Hz, que Uhum. chamamos de frequência teta. Uhum. Bom? Então, esse lugar que está doendo está mandando estímulo a todo momento. Então, nesse lugar do córtex está recebendo 4 a 8 Hz naquele, sempre porque está doendo. Então, está recebendo automaticamente. Uhum. O nosso córtex tem a funcionalidade normal de 8 a 12 e não de 4 a 8. Então, aquilo que deveria estar funcionando de 8 a 12 está agora 4 a 8 porque está recebendo a informação do tálamo. Uhum. O nosso córtex se intermodula. Então, uma camada de células corticais modula a camada ao lado. Se as duas estão de 8 a 12, o que seria o normal, estão intermodulando de uma maneira normal. Uhum. Quando nós temos uma de 4 a 8, é inferior a 8 a 12. Essa de 8 a 12 não recebe a modulação desta. Certo. Então, por falta de inibição, esta camada dispara para 30, 35, 50, uma frequência gama. Então, aqui está 4 a 8, aqui está 30, 35, 50. Isso, Rodolfo Linaz, o neurocientista, chamou, quem descobriu isso, de disritmia tálamo-cortical. Uhum. Quando acontece isso, o cérebro fica impreciso. Começa a acionar áreas que não deveria, aquela região, Uhum. e deixar de acionar áreas que deveria. E aciona áreas das emoções. Por isso que a dor tem a ver com as emoções. Olha só. Se você resolve a dor, se a dor tiver, nesse caso, relacionada às emoções, toda a fibromialgia vai ter alterações das emoções, Sim. mas relacionada à dor, provavelmente. Uhum. Se for em relação à dor, as emoções começam a mudar. Tanto é que nós atendemos os pacientes que chegam com cara de dor Uhum. fechada, Fechado. sofrida, e quando a gente começa a fazer na própria sessão, muda todo o semblante, e a pessoa Abre. sai totalmente diferente. Nossa. Seu propósito é muito claro aqui pra gente. Eu tenho certeza de que você não te faltam motivos para empreender. Mas como é que foi esse estalo? Eu preciso empreender. Sim, você foi mandado embora do seu emprego e aí que você viu a oportunidade para empreender. Na verdade, foi uma necessidade, né? Foi uma necessidade. Necessidade. Porque era o momento de eu mostrar aquilo que eu estava treinando. Uhum. Né? E acabei treinando bem. Então, quando eu lancei o curso, as pessoas, médicos, logo se interessaram e adquiriram o curso, e eu expliquei e saíram fazendo. Lá em 19. Isto. Aí, eu tinha projetado naquele ano fazer um curso por mês. Uhum. Apenas um. Uhum. Queria manter aquele valor que eu estava perdendo por ter sido desligado do município. Uhum. Ok? Só que aconteceu que deu tudo muito certo e eu acabei fazendo 26. E eu iniciei fazendo para 10 médicos apenas. No final eu estava fazendo para 20. Então equivaleu aí a uns 30 e poucos cursos, na verdade, em vez de 12. Uhum. Aí em 2020, todo mundo querendo, um passando para o outro, o médico passando para o outro, eu já tinha vários cursos vendidos em todos os lugares do país.
do país, eu ia para todos os lugares. Eu dei Presencialmente. curso em Salvador, dei curso em Recife, dei curso em Natal, em todos os lugares, todos, e continuo fazendo isso. O que que acontece? Eu tinha vários cursos vendidos, entrou a pandemia. Teve que ir pro áudio, pro vídeo. Exato, eu dava sempre presencial os cursos. E aí, como eu tinha feito todos, eu pensei, só tem uma saída, é transformar em, digamos assim, online. Né? E eu dava online ao vivo, não gravava. Online, Sim. gravava para depois assistir, mas online Claro. ao vivo. Então, meus alunos que eram 20 passaram para 80. Aí escalou. Aí escalou. E aí foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. Terminou a pandemia, eu fiz alguns cursos presenciais, aqueles colegas que tinham feito online poderiam fazer o presencial. Alguns foram, outros não foram. Enfim. E surgiu depois a possibilidade de eu fazer uma pós-graduação. Com todas as técnicas que eu estava desenvolvendo, todas as técnicas que eu estava ensinando, que eu tenho hoje mais de 20 cursos, né, que complementam. E surgiu então a possibilidade. E fizemos uma parceria com uma faculdade, Faculdade Focus, né? E a Faculdade Focus nos deu uma pessoa para nos orientar, toda a documentação em relação para organizar em relação ao MEC, né? E essa pessoa nos orientou em questão de algumas semanas ou alguns meses, a documentação estava toda pronta. E nesse meio tempo, a gente não conhecia essa pessoa fisicamente, só em conversas online. Ela comentou com a minha esposa, que também faz parte do curso, ela da parte da nutrição, que ela é nutricionista da pós. Ela comentou que ela estava com muita dor nos ombros. E eu estava indo para São Paulo dar um curso, e eu combinei de tratá-la no curso. E quando eu fiz o tratamento dela, aquela dor que na semana anterior ela estava no hospital fazendo morfina para os 2 ombros. Nossa, morfina é muito forte. Eu fiz 2, 3 sessões durante os cursos que eu dava em São Paulo e a dor sumiu. E ela era representante do MEC. Por coincidência, Olha, foi aprovado tudo muito rápido. que legal. Porque ela pôde constatar na pele exatamente Então foi tudo muito assim. Excelente. Parece que tinha que acontecer, Era sabe? para ser. Então hoje nós temos isso, né? Uma pós-graduação, já estamos na 3ª turma da pós. Cada turma tem mais de 100 alunos, nós estamos aí médicos, e tudo é tipo assim, um passa pro outro. Muito natural. Porque se um colega médico que está fazendo plantão e vê ele tratar e resolver aquela dor, poxa, ele vai se interessar, normalmente se interessa, entra em contato comigo e já faz algum curso para conhecer melhor. Sensacional. Então você tem uma comunidade de médicos, Hoje só são mais perto de 1.500 médicos que já tiveram algum contato comigo e já fizeram algum curso meu. Excelente. Empreender é isso, né, doutor? É você passar para o mundo o que você sabe fazer, o que você aprendeu ao longo das décadas. Mas como tem sido para você empreender na saúde há 6 anos? Olha, é uma experiência que eu não me sinto assim um empreendedor. Eu me sinto um médico. Por que que eu me sinto médico? Porque cada colega que eu ajudo a ter resolutividade, eu tenho uma contribuição naquele paciente dele. Certo. Então isso é muito gratificante. Né? Então, se a gente parar para pensar, hoje, né, multiplicando o número de atendimento dos colegas médicos com neuromodulação, o impacto é muito grande. Mas mesmo assim, ainda é muito pequeno se a gente considerar a população como um todo. E o objetivo aqui é justamente informativo. Informar a população que existe uma técnica, que aquele paciente que está sofrendo com dor, que tem um familiar que tem dor, procure isso. A gente não vai resolver tudo, é verdade. Mas tem grande chance de melhorar muito, mas muito mesmo, esse sofrimento. É uma ferramenta super importante. É uma técnica. E quais são os diferenciais Não dessa? é uma especialidade. Sim, é uma importante técnica. dizer. Mas eu não respondi uma pergunta. Responda. Quais médicos podem fazer? Exatamente. Quais especialidades eu fiz 3 falou, perguntas numa só aqui, fiquei super empolgada porque é um assunto que me interessa muito. É verdade. Quais são as especialidades que mais utilizam essa técnica? Eu não vou dizer, bom, vou responder a que mais utiliza, mas vou responder também quais especialistas que poderiam se interessar por isso. Sim. Qualquer especialidade que atenda paciente. Vai perguntar, pô, mas tem especialidade que não atende? Tem. Não, radiologista não atende o paciente. Só mas se ele quiser atender no consultório, esta é uma técnica que pode interessar muito. Então,
Ela funciona para ginecologia, funciona para pediatria, funciona para geriatria, anestesiologia, que queira atender paciente, né? Muitos fazem essa migração com a neuromodulação. Neurocirurgiões, neurologistas, médicos de família principalmente. Então você imagina o seguinte, se aquela dor no ombro, vamos voltar para esse exemplo, né? O que normalmente os médicos fazem? Eles avaliam o ombro. Localmente. Pede exames, ecografia, avaliam. Se o problema é lá embaixo, esses exames mostram a consequência, não a causa. Então imagina o impacto na saúde pública se todos os médicos conhecerem e começar a ir para a causa antes de solicitar o exame, a dor desaparece. Então olha a economia que isso pode gerar no sistema de saúde. Sem dúvida. Você trata a raiz ali. Procurando a causa. Então também tem esse impacto econômico. Porque nós fazemos diagnósticos sem exames. Examinando o paciente. O corpo traz essa informação. Posso dizer que é um retorno à medicina mais antiga, mais tradicional, mais raiz? Não digo que é um retorno, mas tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Porque o médico daquela época, ele examinava o paciente, mas ele também não ia para o local que geralmente causava o local. Ele era o médico que examinava o paciente, tudo. mas ele não conectava isso com o que eu estou dizendo. De, por exemplo, uma má oclusão nos dentes pode gerar uma cefaleia. Verdade. Ou uma facete plantar. Tem médico que vai assistir e vai dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ter e pode não ter. Convido esse médico a conversar comigo para mim poder explicar melhor para ele por que pode ter. Quais são os diferenciais da sua técnica? Os diferenciais é a resolutividade. Não tem técnica que possa resolver mais do que esta técnica. Por quê? Porque se atua na causa e não na consequência. E o que a gente aprende na faculdade é olhar para onde está disfuncionado, é verdade, está, mas como consequência. Então, trabalhar aqui pode até melhorar, mas dificilmente chega à cura. Quantos casos se ouve falar de pacientes que trabalham exaustivamente com todas as técnicas possíveis no ombro que está dolorido e não atingem a cura. E continuam com disfunção. É muito comum, né? É muito comum. A neuromodulação pode ser a diferença nisso. Interessantíssimo. Doutor, tem mais algum caso que você possa trazer aqui para nossa audiência para elucidar mesmo, para ilustrar? Tem. Pode contar, por favor? Bom, eu fiz um podcast a semana passada com uma paciente. Olha só. Né? E como eu dou curso, um dos cursos é neuromodulação na prática clínica, e a neuromodulação na prática clínica é com o paciente. Ou seja, eu atendo o paciente e vou explicando a técnica para os médicos que se inscreveram no curso. Sim. Então vou explicando como é que é o raciocínio para ter resolutividade. E, por exemplo, eu tive a honra de atender uma paciente que é a campeã brasileira de parasurf. Uau! Ela tem a amputação abaixo do joelho. Gente. E ela justamente tinha o quê? Dor no ombro. Porque ela tem usa que muito. remar. Sim. E faz o surf de joelho. E ela é a 5ª do ranking mundial. Que demais. A Maria do Sol, Santa Catarina, Floripa. E ela foi atendida num curso recentemente por mim, em Caxias do Sul. Então, a Maria do Sol, tanto que ela melhorou que eu até recomendei a ela que enquanto nós estivéssemos em tratamento, que o tratamento não é uma sessão, como eu disse, né? Ela seria bom se afastar. Ela melhorou tanto que ela foi para a próxima competição. Não sei se está acontecendo agora, mas ela se inscreveu e vai continuar. Então é esse o retorno. E onde eu não trabalhei, no ombro. E a queixa é no ombro. Eu trabalhei outras regiões que tinham relação com o ombro dela como causa, e onde eu não trabalhei justamente o ombro. Sensacional. Então é um exemplo, e tá lá o podcast para quem quiser assistir no meu YouTube. Vamos colocar aqui as imagens dela, por favor, deve ser sensacional. E você tratar uma pessoa tão especial assim também deve ser uma honra. Entrevistar pessoas especiais, eu sei que é uma honra, né, doutor? Quero falar um pouquinho sobre o seu podcast. Como é que surgiu essa ideia? Como é que tem sido a sua jornada na comunicação? Obrigado pela pergunta. A ideia, Stella, é informativa. Por quê?
Porque eu vejo assim, as pessoas que me procuram nos cursos, esses que vão ser meus pacientes, muitas vezes estão há 10 anos tratando a dor e não conseguem. Aí alguém ouve falar do curso, se candidata para ser paciente, vão lá e começa a ser resolvido o seu problema, né? Então, eu quero o podcast Além da Dor, que é o nome, Além né? da dor. Que nós temos que falar. A dor é uma coisa, mas existe algo além da dor que causou, né? Então, por isso que é além da dor, porque a gente não foca a dor, a gente foca aquilo que levou a dor. Então, eu faço podcast com alunos meus que fizeram a pós-graduação e já tem casos para a gente poder conversar. Eles vão lá e colocam os seus casos, né? E isso faz conexão com muita gente. Sim. Que sofre também do mesmo problema. E de vez em quando eu trago um paciente. Tá. E nesse caso foi a Maria do Sol. Maria do Sol. Tá? E é informativo. Por quê? Se as pessoas que sofrem há 10 anos soubessem há 10 anos atrás que existia algo parecido, não teriam quanto tempo de sofrimento, quanto investimento que talvez não tenha dado certo. É tempo de vida, né? Qualidade, família. Poupa. Porque uma dor crônica numa família não é só a paciente que sofre, né? A família toda sofre. A família inteira, às vezes, separa famílias. Isso. Não é verdade? Pode acontecer. É uma possibilidade. Legal. E aí, então, esse podcast ele serve como informação e também como uma maneira de você trocar muitas experiências. Exato. Então, o aluno que vai ali fazer o podcast, ele traz uma experiência, a gente vai conversando sobre isso, ele vai colocando, para que chegue nos médicos e possa se interessar a conhecer a técnica, que chegue na população, que possa se interessar a conhecer algum médico que faz a neuromodulação. Sensacional. Para poder ter a chance, né, de uma melhor resposta. Muito legal. Doutor, mudando um pouquinho de assunto, você relaciona muito a microbiota intestinal à inflamação crônica. Isso. Na nossa pós, nós temos um módulo de nutrição. Não é para ensinar o médico a fazer nutrição, não é nada disso. É apenas informá-lo quanto é importante isso, para que ele possa juntar no seu tratamento alguém que possa dar sequência. Por quê? Porque a microbiota intestinal, quando está em equilíbrio, está tudo certo. Mas quando há um desequilíbrio, aí começa a ter alterações no eixo cérebro-intestino. Que até pouco tempo atrás, ninguém dava bola para isso. Até que se descobriu que um desequilíbrio ali altera essa comunicação e tanto algo emocional pode levar a uma lesão intestinal e como algo intestinal pode levar a alterações São órgãos físicas. muito interligados. O intestino tem um sistema nervoso digamos enorme. Assim, não é que seja só dele, mas tem um próprio, digamos assim, que é o sistema nervoso do vago, relacionado ao vago, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, tem tudo isso envolvido ali. Então, se há uma alteração na microbiota, que microbiota é um equilíbrio quando está tudo bem, entre as bactérias, fungos, vírus. Temos bactérias que são benéficas e outras não. Quando há um desequilíbrio, que pode ser através de estresse, por isso a emoção levando, pode ser através de alguns remédios usados, antibióticos usados de uma maneira não controlada, enfim, até alimentação inadequada, isso pode provocar um desequilíbrio e as bactérias, os micro-organismos não benéficos se sobressaírem. Acabam atacando o próprio organismo. E isso faz uma alteração na mucosa intestinal, fazendo com que possa entrar situações nocivas para o corpo, pró-inflamatórias. Uau. Levando a citocinas, desencadeando no corpo inteiro. Os hormônios todos. E aí essa inflamação, o corpo inflamado, ele pode gerar centenas de doenças. Nossa, tem muito assunto. Nossa, não falta. Eu vou assistir o seu podcast com certeza. Me interessei demais por esse tema, doutor. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está sofrendo de dor agora. Olha, se você está nos assistindo agora, né, ou quando assistir, e você tem algum familiar, ou você mesmo sofre de dor, entre em contato com alguém que faça, um médico que faça neuromodulação. Porque os médicos que fazem neuromodulação, eles são treinados para vários tipos de neuromodulação, que são essas técnicas que vão fazer a diferença no tratamento da dor. Tá? Porque existem profissionais que fazem neuromodulação no córtex apenas. Só que lembra, eu falei que o córtex é uma consequência também. Então temos que ir para onde está causando. Essa é a grande diferença. Então, procure se informar,
Pode ser no meu site também, ali tem alguns médicos que já estão cadastrados nas suas regiões. Pode entrar em contato diretamente comigo também, vai ser um prazer poder ajudar. Pode deixar Ok? suas redes, doutor? Pode falar, por Pode. favor. Por favor. O meu Instagram é @drsidneystrey. Sidney com I e Stray com Y. Sidney com I, só um D mudo. Uhum. Stray, S-T-R-E-Y. Perfeito. A gente vai colocar no GC. Obrigado. Pode ser no meu próprio celular, não tem problema nenhum, não tem nenhum problema. Quando um médico vai fazer contato comigo, eu faço questão, eu não tenho um intermediário, eu faço questão de conversar com ele para Bacana. explicar, inclusive, o processo, né? Então é diretamente comigo, praticamente. Isso não é profissional, mas é seguro para o médico que eu estou conversando, tá? Profissional seria ter uma secretária que fizesse tudo isso, né? Mas quem pode explicar melhor para o colega médico que quer saber sobre a informação? Sou eu mesmo. Excelente, doutor. Então Isso essa é muito direto. legal. Olha que privilégio falar diretamente com você, né, doutor, sobre tantos temas importantes e que certamente ajudarão milhares de pessoas no Brasil. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui no nosso programa para contar mais histórias. Eu espero muito te receber Vai ser uma novamente. Antes de ir embora, doutor, deixa um conselho para os médicos que estão começando sua jornada, sua trajetória, empreendedor ou não. O que você diria para esses jovens médicos? Aqueles médicos que estão começando na neuromodulação, nos meus cursos, por exemplo, né? Faça aquilo que eu recomendo em começar a atuar. Você vai começar a ver os resultados imediatamente. É que tem colegas, às vezes, que deixam para fazer isso lá no final. E aí, digamos assim, deixam de atender, deixar as pessoas sem sofrimento muito antes. Então é uma obrigação nossa, literalmente, né, de começar a atuar o quanto antes, de uma maneira, claro, com consciência, né, responsável, fazendo aquilo que a gente orienta, não ultrapassando até os seus limites, que nós vamos colocando cada situação ao longo dos cursos. Então, nesse sentido, e aquele médico que não conhece neuromodulação, como saber se neuromodulação é necessário para você ou não? É simples. Se a tua resolutividade, você está satisfeito com ela, você não precisa de neuromodulação. Agora, se você acha que pode melhorar a tua resolutividade, eu aconselho a vir conversar, porque a gente pode esclarecer e talvez chegar e orientar para ver se você realmente precisa dela ou não. Dica de ouro, hein, doutor? Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, por dividir tanto conhecimento nesse podcast. Achei que foi pouco, por favor, volte, tá bom? Eu agradeço e com certeza não faltará oportunidade. Assim que eu for convidado, voltarei novamente. Muito obrigada. Sidney Strey é o nome dele, ele que é médico, referência em neuromodulação. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.